inteligência artificial no recrutamento. Benefícios e desvantagens. A inteligência artificial está revolucionando o mundo e o recrutamento não é uma exceção. Ferramentas de inteligência artificial, desde algoritmos de triagem de currículos até entrevistas automatizadas, prometem agilizar o processo de seleção, reduzir vieses e aumentar a eficiência. No entanto, a implementação indiscriminada da IA no recrutamento levanta sérias preocupações, exigindo uma análise cuidadosa dos benefícios e desvantagens. Vou começar pelos benefícios da IA no recrutamento. Primeiro, eficiência e escalabilidade. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, como a triagem de currículos, liberando os recrutadores para se concentrarem em tarefas mais estratégicas, como a avaliação de candidatos e a construção de relações. Além disso, a IA permite a análise de um volume muito maior de candidatos, ampliando o alcance da busca por talentos. 2. Redução de vieses inconscientes. O algoritmo de IA podem ser programados para avaliar candidatos com base em critérios objetivos, minimizando o impacto de vieses inconscientes que podem influenciar a tomada de decisão humana. 3. Análise de dados e insights. A IA pode analisar dados de candidatos como histórico profissional, habilidades e desempenho em testes, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisão e a identificação de padrões. Experiência do candidato. A IA pode ser utilizada para automatizar tarefas como o agendamento de entrevistas e o envio de atualizações, proporcionando uma experiência mais eficiente e personalizada para os candidatos. Agora vamos às desvantagens e aos erros potenciais. 1. Preconceito algorítmico. A IA ela é treinada com dados existentes, que podem refletir vieses sociais e culturais da empresa. Se os dados de treinamento forem enviesados, os algoritmos podem perpetuar e até mesmo amplificar esses vieses, discriminando candidatos de grupos minoritários. 2. Falta de contexto e nuances humanas. A IA pode ter dificuldade em interpretar nuances de linguagem, expressões faciais e linguagem corporal, cruciais para avaliar a capacidade de comunicação, a inteligência emocional e a adaptabilidade dos candidatos. Exclusão de talentos. A dependência excessiva de algoritmos pode levar à exclusão de candidatos talentosos que não se encaixam nos padrões pré-definidos pela IA. Um candidato com experiência não convencional ou que não se adeque ao perfil, entre aspas, ideal, pode ser descartado por um algoritmo mesmo que possua as habilidades e a experiência necessária para o cargo. Da mesma forma, currículos elaborados pelo candidato sem as palavras-chave para o algoritmo identificar podem excluir profissionais também talentosos. Falta de transparência e critérios claros. A complexidade dos algoritmos de IA pode dificultar a compreensão de como as decisões são tomadas, tornando difícil a identificação e a correção de erros, além de muitas empresas não terem claro o tipo de profissional que desejam. Muitas vezes o líder quer um certo tipo de profissional e o pessoal de seleção não consegue entender qual é o perfil e acaba excluindo fortes candidatos. Além de muitos processos já serem ruins no início, onde o candidato envia o currículo em anexo, sendo obrigado a preencher um formulário enorme, repetindo as informações que já estavam no currículo. Claramente um processo cheio de falhas. Conclusão: a IA é uma ferramenta poderosa que pode revolucionar o processo de recrutamento, mas é importante utilizá-la com cautela e responsabilidade. É fundamental garantir a transparência dos algoritmos, a diversidade dos dados de treinamento e a validação humana das decisões da IA, que deve ser vista como uma ferramenta complementar ao trabalho humano e não uma substituta completa. Recomendações: treine a sua IA com dados diversificados e representativos. É essencial garantir que os dados de treinamento reflitam a diversidade do mercado de trabalho e minimizem vieses, na mesma proporção que avaliam a cultura da empresa. Nada pior do que a gente contratar um profissional que vai sofrer com a cultura da empresa ou o tipo de liderança e em menos de 6 meses pede para sair.
Implementar mecanismos de auditoria e monitoramento. É importante monitorar o desempenho dos algoritmos de IA e garantir que não estejam discriminando candidatos, além de observar o candidato escolhido nos próximos 6 meses, avaliando o desempenho, adequação ao cargo e ao líder e se não pediu demissão ou foi demitido. Combinar a IA com a inteligência humana. A IA pode ser utilizada para automatizar tarefas, mas a tomada de decisão final deve ser feita por humanos, que podem avaliar o contexto e as particularidades de cada situação. Investir em treinamento para os recrutadores. Os recrutadores precisam ser treinados para usar a IA de forma eficaz e ética e para entender as limitações da tecnologia. Como eu disse, a IA tem o potencial de transformar o recrutamento, mas é crucial garantir que essa transformação seja justa, ética e inclusiva. A implementação responsável da IA no recrutamento exige uma análise cuidadosa dos benefícios e desvantagens, bem como a implementação de medidas para mitigar os riscos e garantir a equidade.